Você sabe qual é a principal parte de um artigo científico, um TCC, uma dissertação, uma tese, um trabalho acadêmico? Você sabe qual é aquela seção que você tem que tomar muito cuidado na hora de escrever e que pode afetar diretamente na qualidade e no impacto que o seu trabalho vai ter? Hoje eu vou estar conversando aqui com você um pouquinho sobre o resumo do seu artigo. Sempre quando eu falar artigo científico, entenda também como TCC, dissertação, tese, porque vale para todos eles. Para essas sessões, todos esses trabalhos seguem a mesma estrutura. Então, quando eu falar artigo, você pode entender também como o seu TCC, por exemplo. Mas o resumo do artigo, professor? Sim, o resumo do artigo é, se não a principal parte do seu artigo científico, uma das principais partes, porque ele é aquela vitrine, né, o que vai chamar atenção para o seu trabalho. E aqui nessa aula eu vou explicar para você exatamente como construir um resumo forte, que impacte, que chame a atenção toda a estrutura e mostrar alguns exemplos também para que você entenda melhor isso e faça um resumo que seja imbatível. Mas antes de começar, rapidinho, eu só gostaria de pedir para você, me siga aqui nas redes sociais, se você está chegando agora, se você não me conhece. Eu posto todos os dias conteúdos que podem te ajudar bastante durante a sua jornada acadêmica. Já deixa seu like aqui nessa publicação para eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que é importante para você. E se você conhece alguém, envia também para essa pessoa ou marca ela aqui nos comentários, que eu tenho certeza que isso daqui às vezes não é dito, né, na nossa faculdade e a gente acaba fazendo um trabalho que não segue ou as normas ou o estilo que deveria seguir. Então, isso aí também pode ajudar outras pessoas, tá joia? Bom, vamos dar início aqui então. O que é o resumo, então, de um artigo científico? O resumo vai ser aquela estrutura, aquele parágrafo que vai estar logo abaixo do título em um artigo científico, ou na sua monografia, por exemplo, você tem uma página onde você vai colocar o seu resumo ou o seu abstract, certo? Então, geralmente o resumo ele é escrito em apenas um parágrafo. E qual que é o objetivo de um resumo? O objetivo de um resumo a gente tem dois objetivos, né, praticamente. Então, deixa eu anotar aqui para você entender melhor. Bom, o objetivo de um resumo, né, se você vai escrever um artigo científico, né, seria captar, né, a atenção do seu leitor. Então, vamos colocar aqui, ó, chamar a atenção do leitor, certo? Porque no banco de dados aí de trabalhos acadêmicos, por exemplo, no repositório da sua faculdade, ou se for um artigo científico, existem diversos artigos científicos, a pessoa ela precisa já entender do que o seu trabalho se trata. Então, o resumo ele deve abordar ali os principais pontos que o seu trabalho vai tratar. Então, a pessoa ela vai ver o seu trabalho e ela já precisa se interessar por aquilo que ela está lendo. Então, imagina o seguinte: imagina que você está andando, por exemplo, num shopping, né? E tem diversas lojas no shopping abertas. Então, como que você vai escolher uma loja? Qual loja você vai entrar, né? Então, geralmente a gente escolhe pela vitrine, né? Então, uma vitrine bonita, que tem uma roupa legal, que você goste, que te atraia, né? Você vai querer entrar nessa loja. Então, entenda o resumo como se fosse essa vitrine, né? Você precisa realmente captar a atenção do seu leitor por essa vitrine, senão ele nem vai entrar na sua loja, né? E num artigo científico, principalmente, a gente quer que o nosso artigo ele seja visto, que ele tenha uma repercussão, que ele seja citado. O mesmo pode valer para o seu TCC, por exemplo. Outras pessoas podem utilizar o seu TCC como referência, sua dissertação, sua tese, certo? Como um embasamento teórico para outros trabalhos, certo? Então, o primeiro objetivo aqui de um resumo é chamar a atenção do leitor, funcionar como essa vitrine, certo? O segundo objetivo seria, por exemplo, conquistar o editor da revista. Então, se você quer publicar o seu artigo científico em um periódico científico, uma revista científica, né, você precisa conquistar, também chamar a atenção, né, do editor dessa revista. Então, eu vou colocar aqui, ó, conquistar o editor do periódico. Então, essas são as principais funções de um resumo, certo? E como que eu escrevo um resumo, né? Qual que é a estrutura de um resumo? Então vamos colocar aqui, ó. A estrutura de um resumo, a gente já sabe que ele tem que ter apenas um parágrafo,
e ser escrito aqui em poucas palavras. Então, geralmente, uma revista científica ela vai limitar um resumo, por exemplo, 200 palavras, 300 palavras, 150, dependendo da revista, né? Então, ela limita o tamanho. Já para uma monografia, um TCC, uma dissertação, uma tese, não existe um número, né, que você pode, que você precisa adotar, mas você não pode fazer um resumo muito longo, tem que ser algo conciso, objetivo e tá abordando as principais partes de um artigo científico. Então, quais seriam essas seções, né? Vamos colocar aqui as seções que você tem que ter dentro do seu resumo, né? Como se fossem sub-seções. Isso daí a gente chama de categorização, né? Você conseguir identificar dentro de um resumo essas partes, certo? Existem diferentes formatos, diferentes estilos que você pode estar adotando, mas eu vou estar mostrando aqui para você um padrão, né? Que seria algo bem completo que você, se adotar esse estilo aqui, você não vai errar, não tem erro, certo? O editor, o revisor aí do seu trabalho, ele não vai poder falar que está faltando alguma coisa no seu resumo, fazer alguma crítica no seu resumo, obviamente se ele for bem escrito, né? Mas seguindo essa estrutura aqui, já é um meio caminho andado, tá certo? Então você vai começar o seu resumo escrevendo o quê? Você vai começar escrevendo uma deixa eu marcar aqui, ó, contextualização, certo? Ou a gente pode chamar isso daí de background, né? Então, você vai situar o seu leitor dentro de uma grande área. Então, pensa o seguinte, o seu artigo, né, o seu trabalho acadêmico, o TCC, por exemplo, ele é um recorte de uma grande área. Você vai estar falando de algo específico, certo? Não é algo abrangente. Então, por exemplo, lá dentro do direito, né, existem diferentes subseções, você delimitou o seu tema e você traçou o seu problema de pesquisa. Então, você está dentro ali de um segmento, né? Você segmentou essa grande área. Então, para o leitor que vai pegar o seu trabalho, ele precisa entender aonde o seu trabalho está inserido dentro dessa grande área, por exemplo, dentro do direito. Então, você vai ali, em poucas palavras, em uma sentença ou duas sentenças, situar o seu leitor do que ele está lendo, né, para que ele possa entender realmente o seu trabalho. Isso daí a gente chama de contextualização. Lembrando sempre que são em poucas palavras. Tá certo? Logo em seguida, você vai apresentar o que a gente chama de lacuna, né? Ou, no inglês, a gente chama de gap. Tá? Então, a lacuna, o que seria? O seu trabalho, qualquer trabalho acadêmico, na verdade, o objetivo dele é dar um passo, né, na fronteira ali do conhecimento, ou seja, agregar alguma coisa, acrescentar alguma coisa à ciência. Mesmo num trabalho de revisão bibliográfica, né, onde você vai agrupar ali diferentes ideias de outros autores, por exemplo, você vai estar dando a sua contribuição, né? Porque conhecimento também organizado também vale, né? Conhecimento organizado, na verdade, vale ouro, né? Então, um trabalho que faz uma revisão, né? Existem diferentes trabalhos aí de revisão, também são muito significativos, muito importantes para a ciência, certo? Então, você precisa, nessa parte da sua revisão, identificar qual é a lacuna, qual é a fronteira do conhecimento, o que será que está faltando, o que merece ainda ser estudado, tá certo? Isso daí a gente chama de lacuna, né, ou gap, no caso seria algo como um buraco, né, que ainda falta, certo? Que o seu trabalho vai pretender preencher, né, com o seu problema de pesquisa, certo? Logo em seguida, é importante que você apresente o objetivo do seu trabalho, né? Então vamos marcar aqui objetivos. Objetivo, tá? Seria o propósito do seu trabalho, né? Objetivo ou propósito? Certo? Então, qual é o propósito do seu trabalho? Com base nessa lacuna que você acabou de apresentar, né? Então, existe uma dificuldade, algo que ainda pode ser evoluído, que você pode dar sua contribuição. Existe uma lacuna, então o objetivo do seu trabalho tem que estar conectado com essa ideia da lacuna, tá certo? Com isso, né, com essas ideias agrupadas, você vai ter uma justificativa forte. Por que o seu trabalho realmente é importante, ele é relevante? Porque existe uma lacuna e eu tento preencher essa lacuna, responder alguma coisa que merece ser investigada, tá certo? Em seguida, no
no seu resumo, você pode apresentar, né, no caso você deve apresentar aqui a sua metodologia. Né? Metodologia, você tem uma seção, né, de materiais e métodos no seu trabalho que você vai descrever em detalhes. Né? Então lá na seção de materiais e métodos você escreve detalhadamente tudo o que você fez, pensando que um outro pesquisador pode reproduzir aquilo lá, certo? Então ele tem que estar com todos os detalhes possíveis naquela seção. Já no resumo, você vai selecionar em uma ou duas sentenças, né, algo muito breve, a principal metodologia, né, o principal parâmetro que você utilizou. Então, quantas peças você analisou, qual foi o número de amostras, qual foi a técnica que você utilizou e só. Você não vai dar detalhes aqui, mas é importante que você cite como foi esse processo. Então, um trabalho, por exemplo, de revisão, né, você poderia citar aqui, por exemplo, aonde você pesquisou, qual foi a base de dados que você utilizou, se você utilizou livros, se você utilizou internet e assim por diante, certo? Mas é importante que você cite aqui como foi esse processo, muito resumidamente, certo? O principal tipo de análise que você fez. Tá joia? Em seguida, você precisa falar dos seus resultados. Então, novamente, você vai ter uma sessão onde você vai apresentar detalhadamente seus resultados, mas aqui você vai comentar brevemente sobre o principal resultado que você teve no seu trabalho. Você não precisa falar de todos os resultados. Você vai falar daquele resultado que está ligado com essa lacuna e com o seu objetivo, certo? Então, observe como existe uma conexão, está tudo muito bem conectado. Então, você vai selecionar o principal resultado do seu trabalho e já jogar no resumo. Né? Lembrando sempre que um trabalho científico ele não é como uma novela. Né? Uma novela, você esconde o ouro, né? Você esconde alguma informação para que você lá no último episódio, né, você apresente isso daí, para que seja uma surpresa. Aqui no trabalho acadêmico, você não pode fazer suspense. Então, o quanto antes você já apresenta o seu principal resultado. Então, apresenta aqui já, no resumo, certo? Então, se a pessoa, ao ler o seu resumo, se interessar pelo tipo de trabalho, ela vai se aprofundar, entender o que você fez, ver todos os resultados e as suas discussões completas ao ler o seu trabalho, certo? Então, aqui, em poucas palavras, também você apresenta os resultados que você teve. Por fim, você tem que fazer uma conclusão. Com esses resultados, né, com o que você obteve aí no seu trabalho, o que você concluiu, né, em uma sentença também. Então, como você está ajudando essa grande área, qual é a sua contribuição para preencher essa lacuna, que esses resultados trazem, tá certo? Então você fecha aí com chave de ouro, mostrando que realmente o seu trabalho é importante e que você atingiu o objetivo que você propôs, certo? Então, com essa estrutura aqui, seria uma estrutura que é muito bem conhecida, né? Por diferentes aí, segmentos, né? Diferentes áreas aí do conhecimento, certo? Mas não é, como eu falei, uma regra, não é uma obrigação. Então, acaba se tornando uma questão de estilo. Então, dependendo da revista, por exemplo, que você vai publicar, ou da instituição, né? Ela já até fornece para você quais são as subseções aí que o seu resumo vai ter. Então, ela fala, por exemplo, já comece com o objetivo. Então, ela dispensa, por exemplo, essas duas aqui. Tá certo? É um exemplo. Então, acaba se tornando uma questão de estilo. Então, veja como os artigos da revista que você quer publicar, eles fornecem um resumo, né, como são os resumos dessa revista, ou dos trabalhos anteriores da sua instituição, dos TCCs anteriores. Se você não tiver essa informação, for algo que seja que você possa escolher como você vai escrever o seu resumo, então a minha sugestão é que você opte por esse modelo completo. Esse modelo completo ele é muito interessante para quem está começando, para quem nunca fez um trabalho acadêmico, e com a prática você pode tentar outras variações aí, mas isso daqui não tem erro, tá certo? Tá aí a formulazinha mágica para você estar seguindo ao escrever o seu resumo, certo? Então agora eu gostaria de mostrar para você alguns exemplos. Então alguns trabalhos, né, onde a gente vai fazer um processo que a gente chama de categorização. Então categorização é a gente observar um trabalho de um terceiro
e tentar identificar essas seções. Então vamos ver se eles tiveram essa seção de contextualização, de lacuna, objetivo, metodologia, ou se ele omitiu algumas. É bastante interessante. Nos próximos artigos que você observar, ou os próximos trabalhos, você pode estar tentando identificar essas seções, tá certo? Eu separei 3 aqui para estar te mostrando, onde a gente pode estar verificando isso. Ó. Então aqui é um artigo em português, né? Um artigo aqui para uma revista brasileira, certo? Nem sei, aqui é da área de medicina, ó, mas o que importa aqui para a gente é estar observando o resumo, tá? Lembrando então que o resumo é essa vitrine. A pessoa nem vai ler o seu artigo se o resumo não interessar, certo? Aqui é um resumo longo, né? A revista provavelmente permite isso daí, mas quanto mais enxuto for, melhor, né? Acaba sendo algo mais atraente, certo? Então deixa eu dar um zoom aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse resumo. Ó. Então ele fala o seguinte: o sofrimento psíquico do estudante de medicina é conhecido e já estudado. O papel do professor em detectar dificuldades geradoras de sofrimento psíquico em seus alunos e saber como lidar com elas é fundamental para a prevenção desse sofrimento. Então, o que ele está fazendo aqui nessas 2 primeiras aqui sentenças? Né? Ele está situando o leitor. Né? Ele está falando aí que estudante de medicina enfrenta essas dificuldades, o papel do professor é tal coisa. Então, existe, né, realmente essa área dentro aí, seja da medicina ou da psicologia, eu não sei exatamente, né? Mas a gente já consegue identificar que de cara o resumo ele fornece para a gente essa contextualização, para que a gente entenda do que ele vai falar, certo? Em seguida, observa o que ele faz. Ó. Em seguida, ele tem aqui uma sentença que ele começa com entretanto. Né? Isso daqui é um ponto-chave para a gente identificar aquela lacuna. Então, o segundo tópico, que é a lacuna ou gap, né? Uma palavrinha-chave aí que a gente consegue identificar seria entretanto, todavia, mas. Então ele mostra aí algo que está em contraposição, né, do que ele acabou de falar, que é algo que ainda existe uma dificuldade, ainda existe uma lacuna. Então ele fala o seguinte, ó, entretanto, nem sempre os professores estão preparados para esses desafios. Então existe uma dificuldade, existe um problema ainda a ser resolvido, certo? Então essa segunda sentença aqui é a lacuna. Então a gente já conseguiu identificar a contextualização. Se quiser, você pode até grifar aqui, né? Deixa eu grifar. Ó. Aqui eu acho que eu não consigo grifar em outra cor. Mas vamos grifar sim. Então, contextualização e lacuna. Essa revista aqui, ela vai separar, ó, olha o estilo dela. Ela está separando o objetivo. Então ela escreve objetivo, 2 pontos. Né? Então ela está mostrando aqui para a gente, para que visualmente a gente já consiga identificar qual que é o objetivo do trabalho. Isso daqui não é regra também, acaba sendo uma questão de estilo da revista. Né? Se a revista faz assim, você tem que seguir esse modelo, mas se ela não faz, tudo vai estar escrito junto, né? Como se fosse um parágrafo só. Certo? Então, qual que é o objetivo, então, desse trabalho? Estudar a percepção dos docentes do curso de medicina, tralalá. Certo? Então, objetivo aqui bem definido. Em seguida, ele vai falar aqui da metodologia. Então, tudo isso daqui ele está descrevendo, né? Qual foi o procedimento que ele utilizou. Uma descrição grande que geralmente a gente não precisa escrever tudo isso. A gente escreve sucintamente, né, os principais passos. Então, estudo transversal, quantitativo realizado com os docentes e assim por diante. A amostra é de 102 docentes, certo? E assim por diante. Você vai, resumidamente, escrever como foi a sua metodologia, certo? Os procedimentos que você utilizou. Em seguida, ele fala dos resultados. Então, observe o seguinte, ó, dos 102 sorteados, 79 docentes responderam e 7 negaram e assim por diante. Ó. Então, aqui ele já dá 85% já tiveram alunos com dificuldades emocionais. Então, ele já está dando o resultado aí, até no parâmetro estatístico, até mostrando já a porcentagem que o resultado do trabalho teve. Então, observe que ele não esconde nada, ele não esconde o ouro. Né? Se você quiser saber em detalhes, você vai ler lá na sessão, mas aqui ele já conta pra gente qual foi o resultado. E aqui também, ó, um resultado, né, uma parte de resultados aqui bem longa. Né? Vamos grifar aqui também. Ó. Então aqui seria a parte dos resultados, tá certo?
e você vai selecionar quais são os resultados que você acredita serem os mais importantes do seu trabalho. Por fim, ele fala a conclusão, ele mostra aqui a conclusão. Ó. Esse estudo, apesar das limitações, é inédito ao avaliar a percepção do docente do curso de medicina em relação ao sofrimento psíquico dos estudantes. Tempo de docência e sexo feminino parecem exercer, então ele falou aqui qual foi a conclusão que o trabalho teve. Tá certo? Fechou a conclusão. Então observe o seguinte, aqui eu considero particularmente um resumo longo, mas se a revista permite, não existe problema nenhum. Né? Não existe nenhuma regra aí que impeça isso daí, se não for adotada pela revista. Você pode fazer o resumo da dimensão que você queira. Para um TCC, por exemplo, o ideal é que ele seja, ele deve ser escrito em apenas um parágrafo e não muito longo. Né? Você não escrever uma página inteira, por exemplo. Escreve ali metade da página, está suficiente, e sempre seguindo essa estrutura. Tá certo? Tá aí o primeiro artigo, eu quero mostrar outros dois agora mais rapidinho, só para você ter uma ideia e tentar fazer esse processo de categorização. Sempre que você vê um artigo novo, tenta identificar isso daqui. Então esse segundo aqui é da Revista Brasileira de Geomorfologia, certo? Aqui está o título, né? Não vem aqui o caso para a gente. Eu também nem sou dessa área, então eu peguei artigos de áreas diferentes, né, para a gente estar observando, mas o interessante aqui para a gente é observar aqui o resumo. Ó. Vamos ver como que ele faz a estrutura do resumo. Observe que aqui não tem aquelas divisões que ele fala objetivo, metodologia, resultados, discussões. Então aqui está num parágrafo direto. Né? Então o gelo marinho tem um papel importante no sistema climático global por meio da regulação do transporte, trocas de calor entre o oceano e a atmosfera, formação de massas d'água, circulação oceânica e contribui também para o retorno da radiação solar incidente na superfície terrestre. Situou o leitor. Né? Então o leitor já sabe do que ele vai falar. Ele mostrou aí a grande área e onde esse trabalho está inserido. Certo? Depois ele vem com aquela palavrinha. Ó. Então, porém, né? Então a gente já sabe que isso daí pode ser um indicativo de uma lacuna. Né? Porém, as variáveis térmicas e mecânicas associadas às diferentes fases podem afetar o desequilíbrio da atmosfera. Então, existe uma dificuldade, existe algo que merece ser estudado e investigado. Tá certo? Então, isso aqui seria a lacuna. Logo em seguida, vem o propósito, o objetivo do trabalho. Então, você pode começar sempre assim, ó, esse trabalho tem objetivo, né? Ou o propósito desse trabalho e assim por diante. Alguma dessas frases-chave que indicam, né, para o leitor ali não ficar confuso, né? Indica ali diretamente o que ele vai ler agora. Então, esse trabalho tem por objetivo avaliar e assim por diante. Vamos ver até onde vai isso daqui. Ó. Até aqui, certo? Propósito do trabalho. Em seguida, ele fala o seguinte, ó, para tal foram consideradas as variáveis meteorológicas, temperatura do ar e assim por diante. Então, ele falou aqui dos principais parâmetros que ele utilizou. Né? Qual foi a metodologia, o passo a passo, ali bem resumido. Ó. Observe aí que ele utiliza apenas uma sentença, né? Uma oração, para estar definindo a metodologia. Então, é muito conciso. Em seguida, o que ele fala aqui? Ó, foi constatado que, independentemente da fase, já apresentou aqui alguns parâmetros, né, que ele obteve, alguns valores numéricos aqui que ele teve, ó, temperatura da superfície do mar, uma correlação negativa, já mostrou a correlação, certo? Então foi o principal achado do trabalho dele, né? E aqui também foi identificado uma tendência linear, decrescente e assim por diante. Então aqui ele terminou com os resultados, observe que ele não teve uma conclusão. Como eu falei, é uma questão de estilo, realmente não é uma obrigação. Uma sugestão para você, se está começando, se você ainda está fazendo o seu resumo, feche isso daqui com chave de ouro. O que essa descoberta, o que esse resultado impactou na sua grande área, como que isso daí responde essa lacuna, como que ela atingiu o objetivo, tá certo? Você faz uma conclusão. Aqui o resumo em inglês, né, que é o abstract, certo? Esse aqui então seria um segundo exemplo. Vou mostrar aqui um último. Ó. O último aqui seria um artigo em inglês. Tá? Então, olha como que esse artigo aqui faz, ó, no abstract. Então, aqui está o resumo, né? Aqui ele já separa, ó, background and purpose, que seria a contextualização e o propósito, né, o objetivo. Então, aqui ele já reuniu tudo de uma vez, uma questão de estilo da revista. Então, você tem que pegar o manual da revista onde você vai publicar e observar essas orientações.
certo? Então aqui em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19, uma infecção aqui do Covid-19 como uma pandemia, né? Pandêmica aqui. O risco do AVC aqui pode ser maior em pacientes Covid-19, então ele está falando, né, que pacientes que sofrem aqui desse tipo aqui de doença, né, de distúrbio, tem aqui um agravamento, né, quando sofrem aqui, quando pegam aqui o Covid-19, né, que é algo que está muito em alta hoje em dia, esse tipo de trabalho. Então a gente encontra diversas pesquisas, né, nessa área. Eu não sou aqui de medicina, só estou dando um exemplo, né, eu sou da engenharia, mas só para a gente entender, né. Então existe aqui um risco, né, e aqui ele já entra no propósito, ó. Então a gente pode entender isso daqui como a contextualização, né? E aqui o propósito. Então observe que ele não fala diretamente aqui de uma lacuna, né? Seria alguma outra variação. Depois, em seguida, ele fala aqui dos métodos. Olha que interessante, ó. A prática implicou, as implicações práticas aqui foram preparadas, né, para uma revisão dos dados, para alcançar aqui um consenso entre os experts dos 8 países. Então ele falou que ele utilizou dos 8 países, né, os escritores e assim por diante. Então aqui você pode estar dando uma olhada com mais calma, né, em tudo que ele fala aqui de métodos, e qualquer artigo que você pega um artigo da sua área e vê como que ele apresenta os métodos na revisão. Aqui ele dá separadinho, mas você vai encontrar diversos outros em que ele vai dar em apenas um parágrafo e você precisa fazer essa categorização, tá certo? Logo em seguida os resultados, ó. Então esse documento, tal, né? Então aqui 41 conclusões e assim por diante. Ele apresenta aí os principais resultados, né, sem esconder o ouro, lembrando sempre disso, e por fim conclui. Então aqui está a estrutura de um resumo seja para um artigo científico ou para seu TCC, dissertação ou tese. Você pode estar seguindo essa estrutura bem completa, certo? Eu quero mostrar ainda no Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico você pode estar utilizando para estar pesquisando diversas referências aí para você. Vamos digitar aqui em português, né? Coronavírus. Vamos ver o que aparece, ó. Que é algo que está bem alta, né? Então aqui tem alguns artigos, né? 2020, ó. Vamos procurar um, né? Sei lá, vou clicar em qualquer um aqui, só para a gente dar uma olhada, ó. Artigos, bom, aqui ele não está no formato padrão, né? Deixa eu procurar algum que tenha disponível o PDF para a gente dar uma olhadinha, ó. Aqui. Pode ser esse aqui, um artigo de 2020, ó, logo no início da pandemia, né? Então, uma revisão da doença do coronavírus 19, certo? Então, aqui ele já começa com o abstract. Então, observe que a primeira coisa que você lê é o título, logo em seguida o abstract. Então, o abstract é como se ele estivesse aprofundando no título. Então, o abstract aqui ele é a vitrine. Se você se interessar por esse abstract aqui, certo? Você vai vir e baixar o PDF. Você vai dar uma olhada no trabalho completo, certo? Então entenda que essa seção do resumo ela é imprescindível para o seu trabalho, né? Você não pode escrever ela de qualquer jeito. E quando que a gente escreve o resumo do trabalho, né? Geralmente, se você der uma olhada num artigo científico, o resumo ali é a segunda parte, né? Você lê primeiro o título e logo em seguida o resumo. Só que na hora de escrever, você vai deixar o resumo por último, porque você tem que ter o trabalho completo, obviamente. Você já tem que estar com todas as conclusões, com todas as suas análises, seus resultados. Então, escreve o seu trabalho inteiro. A última sessão que você vai escrever vai ser o resumo. Tá certo? Deixa o resumo para o final. Tá certo, pessoal? Bom, esse conteúdo que eu queria estar passando aqui hoje para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Foi uma aula aqui de resumo, tentei falar os principais pontos que eu acho que são importantes para você estar escrevendo, tanto escrevendo o seu resumo, quanto analisando outros trabalhos, né? Já que o resumo ali é a principal sessão que a gente vai ler, uma das primeiras sessões que a gente vai ler, para a gente escolher também os trabalhos que a gente vai citar no nosso TCC, dissertação ou tese ou artigo científico. Então é importante que a gente saiba fazer essa análise, né? Que a gente tenha esse olho crítico. Então espero ter ajudado, contribuído aí com esse processo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Vou tentar responder todas que vocês tiverem. Ou manda um direct também, às vezes
você prefere conversar diretamente comigo pelo direct, não tem problema nenhum. E se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê. Obrigadão, pessoal!